Olá, eu sou o professor Gabura e na aula de hoje a gente vai se aprofundar nos loops dentro do Python, tá certo? A gente vai ver os tipos de estrutura de laço que a gente tem aqui, iteração, comandos de controle dentro do loop. No final a gente vai fazer uma espécie de refatoração, né, do nosso código da aula 5, que é o exercício que foi a prova digital. E a gente vai fazer também um programa que é uma cobrinha digital, que é uma brincadeira aqui no Python para treinar o entendimento sobre os laços na linguagem, tá certo? Vamos lá. Ah, vamos falar sobre os tipos de laço. E aí, assim como na aula passada eu apresentei os fluxogramas, eu trouxe aqui de novo um fluxograma agora para explicar os laços, né? Os laços é uma repetição no Python, né? É um fluxo de repetição de instruções. Lembra, né? Aqui na aula passada a gente viu os bloquinhos. é, Esses bloquinhos aqui é o início, os bloquinhos, esse verde mais claro, são os processos, né? E aí a gente viu as decisões e agora a gente vai trabalhar com os loops, né? E aí para diferenciar o loop da decisão, né? Das condições, eu coloquei o loop aqui como amarelo, tá certo? Ah, nós temos dois tipos de laço que a gente já viu, já falou um pouco sobre eles na aula 4, né? Que são ah, o enquanto, né? Que é o while. E temos também o para, né? Que é o for, né? Então vamos aqui, né? Então como é que funciona a ideia da repetição, né? Tá aqui o fluxo do meu código, né? Vamos começar aqui do while, né? Então eu sigo aqui, começo pela instrução A. Quando eu chego aqui, tem um processo aqui que é uma condição, né? Semelhante à condição que a gente viu na aula passada, do if. Porém, ela repete a instrução que pertence ao laço, né? No caso, é aqui, ó, vamos supor, é o B, né? Eu tenho A. Então, enquanto for verdadeiro, while, enquanto for verdadeiro, eu repito a instrução, tá certo? Então, vamos supor que aqui esse meu processo, né, que está aqui no B, vamos supor que seja print olá mundo. Enquanto for verdadeiro, ele vai ficar imprimindo olá mundo, tá certo? Ah, e, e aí eu vou abrir aqui no while, né? Quer dizer, eu vou abrir aqui o idle. Então a gente tem aqui uma estrutura, né? While, uma palavra reservada, e eu coloco aqui while true. Enquanto for verdadeiro, eu vou imprimir olá mundo, né? E olha que legal aqui, ó. Enquanto é verdadeiro, ele está imprimindo olá mundo. O que, é que acabou de acontecer? Aconteceu aqui um loop infinito, porque eu vou restartar aqui o meu restart shell, né? Enquanto for verdadeiro, ele vai ficar repetindo a instrução. Qual foi a instrução que eu fiz? Né? Print, olá mundo. Enquanto for verdadeiro, ele vai ficar repetindo. Né? Agora eu posso criar condições para isso. Né? O certo é trabalhar com o while
tendo uma maneira de controlar ele, né? E não deixar ele ir lá para sempre, executando para sempre. A gente tem que utilizar ele com sabedoria. Então eu tenho que criar aqui eu tenho que controlar ele de alguma forma. Vamos aqui fazer uma brincadeira aqui legal para ver com o comando while. Vou colocar o seguinte. Eu vou declarar aqui x igual a 10, por exemplo. Ok, x é 10, x é 10, x é 10. E aí eu vou criar uma repetição aqui, ó. Enquanto x for diferente de ah, terminar, lembrando que, né, eu estou fazendo aqui uma declaração, um statement, eu tenho que colocar os dois pontos, tá bom? Eu vou, ah, eu vou receber o valor de x. X recebe put, uma entrada de texto. Né? Eu vou botar aqui escreva. Opa. Esse meu teclado aqui é fuleiragem. Eu fui digitar o Enter e veio o. Vamos lá. Pronto, escreva. Então, eu tô sempre. Tudo que eu escrevo aqui, ó, eu estou adicionando ao x, né? Ou seja, a cada instrução, a cada loop, eu adiciono um valor novo ao x. Enquanto o x for diferente de terminar, ele vai ficar no loop aqui, né? No loop, ó. Estou preso no loop. Agora vamos escrever aqui terminar. Terminar. Terminou. Ou seja, eu saí aqui do meu loop, né? Ok? Aqui o enquanto, né? Uh, e aí, no caso do for, uh, o for, ele tem ele é diferente, né? Ele é uma repetição controlada. Ele repete em função de alguma coisa. É uma repetição com função com um número, com uma quantidade de vezes determinadas. Não é uma repetição indeterminada como a gente jogou lá, né? Que eu posso ficar, se eu não souber a palavra chave para terminar o loop que eu criei, eu vou ficar lá eternamente, né? Ele vai ficar lá repetindo, repetindo. Então aqui não, é uma repetição controlada. A gente já tá, a gente já tem brincado com esse tipo de coisa aqui, né? Ó, for, que é para. Aí vou dar um exemplo. X, vou usar x não, porque eu já usei o x ali, vou usar o i. Para i em range 10, print, olá mundo. Então ele repetiu olá mundo duas vezes. Ou seja, eu basicamente ordenei ele para repetir a próxima instrução 10 vezes. Eu vou já explicar melhor aqui esse comando for, como é que funciona isso. Mas vamos passar aqui para a gente entender. Então, a gente tem aqui o loop infinito e o loop controlado, né? Então, quando a gente utilizou o while e a gente fez o while true, né, enquanto verdadeiro, eu deixei a minha o meu código repetindo e seguindo aqui, ó, um loop eterno.
E aí, quando eu criei, enquanto x for diferente de terminar, eu criei uma forma de poder interromper esse loop infinito, né? Ou seja, se eu escrever o terminar, ele sai do loop. E aí, quando eu trabalhei com o for, a gente fez um loop controlado. Ele girou, 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 saiu do loop. Ou seja, ele, a cada volta que ele deu aqui foi um print olá mundo, né? Olá mundo, olá mundo, olá mundo, olá mundo, olá mundo. E aí saiu do loop, beleza? Ahn, E o comando for, ele é baseado nesse processo de iteração, tá certo? Tenho aqui iteradores, né? Ah, e a gente chama isso de iteração na programação, tá certo? Ah, ele repete a instrução aqui dentro, seguindo essa lógica aqui, ó. Quando a gente está com o loop for, eu tenho um iterador, tá certo? Então, esse iterador aqui, ele tem um início, e enquanto eu não chego no final do iterador, ele repete, ele executa a instrução, aí ele volta para cá, ó, e aí ele adiciona um ao iterador. Né? Ele vê, o iterador chegou no fim? Não. Então ele vem para cá, repete a instrução, volta, adiciona mais um para o iterador. O iterador chegou no fim? Não. Então ele fica repetindo isso até o iterador chegar no fim. Quando chega no fim, ele passa para a próxima instrução. Ele termina o loop, tá certo? Então o loop for é sempre um loop controlado, é um laço controlado. Esse termo laço eu acabo não utilizando muito porque eu acabei aprendendo programação muito em inglês, né? E aí esse termo, depois que eu fui ver esse termo laço com os livros em português, e aí eu tenho uma dificuldade de utilizar. Então eu costumo realmente falar loop, repetição, enfim, que é como eu fui aprendendo e gravando na minha cabeça. Mas se você preferir chamar de laço, é a mesma coisa de um loop, tá certo? Eu gosto de chamar loop, não vejo problema nenhum. Né? Quando eu falo um loop aqui, né, eu dei aqui, ó, um loop, né, eu dei uma volta, né, eu dei um laço, tá certo? E aí, só para deixar mais claro, como é que funciona essa ideia do iterador, né? O iterador, ele é uma espécie aqui é uma variável temporária que a gente utiliza ah, dentro de um container. Por exemplo, eu tenho aqui, né, for, aí eu tenho aqui o iterador em e o container, né? Isso aqui, eu vou diminuir isso aqui. Né? É o mesmo que isso aqui, né? Ó, for. Aí o iterador é uma espécie de. Não é uma variável, na verdade, mas é um iterador, é um objeto que vai percorrer um outro objeto, no caso, uma estrutura. Então, aqui, quando eu tenho for e em, e aí quando eu utilizo aqui o range, né? O range é uma espécie de lista virtual que eu estou criando aqui. Quando eu coloco 10, é como se eu tivesse uma lista virtual de números até 10. Tá certo? Eu vou falar melhor sobre o range daqui a pouco. Então, por enquanto, eu vou estar trabalhando com uma lista mesmo. Né? E lembra que na aula de listas, a gente fez o exercício lá da prova digital, eu criei uma lista de perguntas e na hora de fazer a prova digital,
eu utilizei um comando desse for e para cada pergunta da minha lista, eu utilizava o iterador para jogar a pergunta na tela para o usuário. Então veja aqui, ó, for i in, e eu vou criar uma lista aqui e eu vou colocar aqui a lista lá dos itens dentro de uma geladeira, por exemplo, né? Vou colocar aqui carne, leite, uh, uvas e abacaxi. Print i, tá certo? Então vamos entender aqui, ó. O i é o meu iterador, tá certo? Na programação comum, em todas as linguagens, nas próprias documentações, é uma boa prática trabalhar, colocar o i como iterador, né? Mas eu posso colocar qualquer coisa, inclusive aqui, que é carne, leite, uvas, eu podia botar, né, para alimento. É que nem, como eu escolho um nome de variável, né, então eu posso escolher o nome aqui do meu iterador. Então, o i é de iterador. Então, para cada iterador, eu vou executar uma coisa. E o que é que eu estou executando aqui, ó? O iterador, né? Se você dá uma olhada aqui, né? Como é que funciona aqui, ó? Aqui é o meu container. O container é a lista virtual, né, que a gente tem. Né? No caso ali, eu criei uma lista mesmo, que é os itens da geladeira. Então, o que, que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar o iterador e ele vai em cada elemento do container e executa. Volta aqui o laço, executa esse, executa o próximo e assim por diante. Aqui, ó, vou executar. Ele imprimiu os itens da minha lista, tá certo? Eu vou mostrar aqui nesse próximo exemplo que eu deixo outro exemplo aqui, né? Ó. Lembra que eu falei que o iterador eu posso declarar ele da maneira que eu achar mais conveniente, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, eu tenho uma lista que eu coloquei vogais e aí eu declarei o meu iterador como vogal. Ou seja, para cada vogal dentro dessa minha lista, eu quero fazer uma coisa. Né, então ele executou aqui, ó, para cada item. Agora sim, eu não necessariamente, vamos supor, eu tenho aqui for i in carne, é, leite, ovo. Lembrando que é um statement, eu preciso colocar os dois pontos. Eu tenho aqui uma lista de 3 itens. Eu posso utilizar, eu posso mostrar os itens da lista usando o iterador que vai percorrer cada item, ou eu posso simplesmente repetir uma determinada instrução, colocar um comando aqui para ele se repetir de acordo com a quantidade de itens dentro dessa lista. Por exemplo, eu posso imprimir Olá Mundo. E aí ele vai imprimir Olá Mundo 3 vezes. Por quê? Porque tem 3 itens da lista. Assim como eu posso utilizar aqui, né, for i in, e vou repetir essa mesma lista. E eu posso colocar aqui, ó, print. E aí, ó, minha geladeira tem. Opa, minha geladeira tem.
e aí eu coloco aqui o meu iterador. Ou seja, ele vai imprimir 3 vezes. Minha geladeira tem o objeto. Minha geladeira tem o objeto percorrido. Minha geladeira tem o objeto percorrido. Ou seja, minha geladeira tem carne. Minha geladeira tem leite. Minha geladeira tem ovo. Beleza? Eu estou repetindo e eu tenho esse processo que é a iteração. Beleza? Legal isso da iteração? Pronto. E aí, até agora, a gente tem utilizado muito. Até agora, a gente tem utilizado muito essa função for. E aí, eu coloco for x em range e coloco um número, né? For i dentro de range sem print i. Imprimir o número de 0 a 99. Tá certo? E o que é que eu fiz? Eu criei uma. Eu utilizei uma sequência virtual na minha iteração do meu loop for. Tá certo? Eu utilizei a função range. Até agora, eu tenho utilizado sempre dentro da minha função range, né? Por exemplo, aqui range, e aí eu coloco aqui, o tamanho da lista, né? Mas na verdade eu posso colocar aqui 2 parâmetros, né? Dentro desse container aqui, eu posso colocar onde a lista começa, o início, né? E o fim, tá certo? Por exemplo, aqui, range, eu vou só, por enquanto aqui, sem utilizar o loop, só brincando com o range mesmo. Range, e aí vou aqui, 1,10. Tá certo? Lembrando que esse vírgula aqui eu estou separando, certo? Os itens aqui que eu estou colocando é diferente de 1,10, beleza? 1,10. Eu coloquei o 1 como o início e o 10 como o fim. E é uma coisa interessante para você saber do range, é que o 10, aqui no caso, ele vai de 1 até 9. Porque o elemento que a gente coloca, o número que a gente vai colocar aqui como fim, ele vai até aquele número, mas ele não é ele corta antes de mostrar o número, por exemplo. Aqui eu tenho que for e range 1,10 print e então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então eu tenho que colocar o último item aqui, ele não chega até o último item, né? É o número anterior que vai. E aí eu posso criar aqui, né, por exemplo, for i in range e fazer, por exemplo, de 10 até 20. Aí eu vou botar o 21. Né, ó, 10 até o 20. Beleza? Durante esse curso de Python, a gente vai estar trabalhando muito com essa função. Nas próximas aulas que eu estou planejando,
A gente vai brincar muito mesmo com ela. Inclusive, eu tenho uma aula só para falar, para abordar mais ela, outras formas de controlar, no caso, os passos, utilizar os steps, né, que são os passos, inverter. A gente vai aprender bem mais. A gente vai ver também junto com a tupla, junto com outros tipos de dados, tá certo? Ah, mas por enquanto, o que a gente precisa saber é só isso aqui. E aí, uma coisa legal pra caramba que dá pra fazer é, com essa função range, que é essa sequência virtual, lembrando que o range não é a mesma coisa de uma lista, tá certo? Mas eu posso utilizar ele para gerar uma lista, tá bom? Olha só, eu posso criar aqui lista recebe list range. E eu vou colocar aqui eu vou fazer uma lista de 1 até 50. Aí eu vou botar 51. Ok? Ele executou. O que é que lembra que o list aqui, ó, eu converto numa lista, né? Então, o que é que eu estou convertendo numa lista? Essa minha sequência virtual, que é de 1 até 51. Tá certo? Vou até deixar aqui list range. Então eu vou mostrar aqui a lista, ó, a lista que eu criei. Uma lista do número 1 até os 51. Beleza? Fazer aqui a lista. Agora eu vou colocar, vamos fazer uma lista de números negativos, né? List range menos 50 até 0. Ok, fiz uma lista de números negativos. Vai de menos 50 até menos 1. Legal? Pronto. Agora vamos falar aqui sobre formas de controle dentro do laço. Isso aqui é interessante. Aqui eu tenho três formas de controlar o meu laço. Eu tenho um comando para interromper o laço, tá certo? Esse comando que interrompe é o break. No caso, gente, ele se escreve em minúsculo, tá bom? Aqui no fluxograma eu coloquei maiúsculo só para ficar mais fácil de ver. A gente tem um break, ele interrompe o laço. Como assim? Eu estou aqui no meu while, ó, eu comecei. Se ele chega no break, ele sai do laço aqui, ó, e vai para fora. Beleza? Se ele chegar no break, ele sai do laço. Eu tenho outro aqui que é o continue. Continue, né? Esse comando ele volta ao laço, tá certo? Ou seja, se eu chegar nele aqui, ele imediatamente volta para o laço. Isso quer dizer que se eu tiver algo atrás do código, ele não vai ler o que está atrás. Ele vai, como se fosse reiniciar o laço. Não que ele comece, se tiver num loop for, ele vai repetir aquele iterador. Não, ele só vai mandar de volta para o começo da repetição, né? Pro começo, ele vai mandar de volta para aquela repetição lá e ele vai continuar a repetição. E eu tenho o pass.
O pass é um comando, ah, não se confunda, né? No caso ele não passa o loop, né? Ele só é mais é quase estético isso aqui, é mais como um método de organização da estrutura da linguagem. Então a gente coloca geralmente no final do loop isso, tá certo? Só para ajudar a enxergar quando você está lá naquele aquela carrada de código, um monte de código lá que você está mexendo e tal. Isso ajuda a enxergar o laço, né? O final do laço. E aí, enfim, até mostrar aqui os exemplos. Então vamos treinar essas estruturas de controle aqui. E aí eu vou fazer de novo ah, aquele aquele loop infinito legal, né? While true. X recebe input escreva A para sair. E aí eu vou criar aqui uma condição. Se x, que eu peguei ali em cima, né, no começo do loop, for igual ao caráter A, né, o string A aqui, eu vou criar aqui um break. Então, ó, tudo que eu tô preso aqui no loop, ó. Mas se eu digitar A, ele quebra o loop, beleza? Quebra o loop. Aí no caso do continue, né? Vamos ver aqui um exemplo. Uh, while true, eu vou primeiro declarar eu vou declarar aqui uma variável. Eu vou declarar aqui C. C vai ser igual a 100. Beleza? Vou criar aqui um loop infinito. While true. Print C. Né? Então, o que, é que eu estou fazendo aqui? Ele vai ficar imprimindo a variável C e a cada loop ele vai adicionar 10 ao C. Né? Então, ele vai começar como 100, então ele vai imprimir 100, depois 110, 100, e enquanto ele for menor do que 200, ele, ele vai continuar o loop. Se ele não for menor do que 200, ele vai quebrar o loop, porque eu vou vir para cá, né, no else. Ok? Então, agora vamos fazer aqui mostrando com o pass, né? Só para mostrar o pass também. Eu vou criar um novo arquivo. Vai ser bem simples aqui.
Então, o que é que eu fiz aqui? O usuário vai digitar um número, eu vou armazenar esse número e eu vou continuar aqui, eu vou criar um laço aqui de acordo com esse número. Enquanto esse número não for zero, ele vai ficar repetindo, né? A cada laço, eu vou diminuir um desse número, é, e aí eu vou sempre mostrar o número. E aí o usuário vai digitar um texto, vai aparecer o texto password. E se o usuário digitar a palavra quebrar, ele quebra o loop. Se não, se ele digitar um espaço em branco, ele vai passar. Botei um elif aqui, pode ser um else. Else? Não, pode ser um elif mesmo. É, ele vai passar. Ok? Então, assim, o PES aqui não faz nada, é só para indicar o final aqui desse meu bloco aqui do meu loop. Inclusive, ele podia até estar aqui, não teria problema nenhum. Vamos executar aqui. Tem que salvar. Então, humildão. Eu esqueci aqui os dois pontos. Digite o número. Deixa eu digitar aqui 500. Cem. Ah, então, toda vez que eu vou tentando aqui, digitar o password, ele vai diminuindo o número, né, da contagem. Ah, vamos tentar quebrar isso aqui. A palavra-chave é quebrar. Quebrei o loop. Beleza? Pronto, agora vamos fazer aqui a nossa prova digital 2, né? A versão 2 da nossa prova. É, vamos abrir aquela prova que eu fiz. Foi esse aqui, né? Na aula 5 eu fiz esse programinha que foi uma prova digital e aí eu tinha aqui uma lista que eram as perguntas, né? Eu já tinha aqui as respostas. Mas dessa vez eu vou fazer diferente um pouco, tá bom? Fazer, eu vou só tentar aproveitar aqui as mesmas perguntas. Então eu vou copiar aqui. Vamos só, antes de fazer isso, vamos só executar isso aqui para vocês verem como é que funciona, né? F5. Bem-vindo à sua prova digital, responda as 10 perguntas. Nananã, vou errar aqui. Tá aqui, acertei. Uh, tirei 4 na prova e eu não passei. Ok. Agora vamos fazer de outro jeito aqui essa prova que a gente fez na aula 5. Vou copiar aqui perguntas.
Eu tenho aqui as perguntas, né? Só que eu vou colocar diferente aqui. Essa nossa prova que a gente vai fazer agora, ela vai ser uma prova, vai ter as mesmas perguntas, mas vai ter as mesmas perguntas, mas vai ser, você vai responder só sim ou não. Tá bom? Vamos tentar fazer aqui diferente um pouquinho. Ah, e aí eu já vou colocar aqui, ó. Ah, então, já fiz a adaptação aqui, só que e aí o nosso programa ele vai ser de é, perguntando, falando a pergunta e dizendo a resposta e perguntando se está certo ou errado, basicamente, né? Então o usuário vai ter que dizer sim ou não, sim ou não, sim ou não, beleza? Ah, a gente vai ter uma nota, vou deixar logo salvo aqui. Eu vou gravar, ah, eu vou mudar essas perguntas para respostas. Criei uma lista vazia aqui, são as respostas que eu vou gravar e depois eu vou comparar com as respostas para corrigir, tá bom? Naquele outro programa, o usuário respondia e ele já verificava se estava certo e errado e já somava a nota, né? Nesse não, a gente vai no final imprimir uma espécie de comprovante dizendo qual pergunta o usuário acertou e errou. Então, por isso eu quero gravar as respostas certas que ele fez. Tá, vou separar as etapas aqui. Eu vou. Eu vou fazer assim. é, Iniciar a prova. Corrigir. Mostrar resultado. Vou fazer também uma apresentação do programa. Pronto, fiz aqui a apresentaçãozinha, que é o texto introdutório para o usuário entender aqui o programa. E agora vamos iniciar a prova. Eu vou utilizar uma repetição for. Pronto, aí eu vou criar, eu tenho um laço, e aí eu vou fazer aqui uma coisa que é um laço dentro de um laço, tá bom? Eu vou treinar isso aqui um pouco mais ah, no próximo exercício que eu vou fazer ainda nessa aula, mas aqui a gente já vai ter uma noção do que eu estou falando. E aí eu vou utilizar um while dentro do meu for. Vamos entender aqui, ó. Ah, quando eu inicio a prova, eu faço um loop aqui com as perguntas, né? Ou seja, para cada pergunta que eu tenho lá aqui, né? Ele vai imprimir a pergunta e aí eu crio uma estrutura de repetição aqui para poder receber a resposta. O usuário só pode digitar sim, S ou N, né, que é o sim ou não. Se ele digitar outra coisa, vai aparecer uma mensagem de erro, por isso que ele fica nessa repetição. Se a minha condição aqui for verdadeira, né, lembrando que a condição aqui, né, eu utilizei um operador lógico, OR, né, ou seja, ele pode ser o S ou N, beleza? E aí, ó, lembra que eu criei aqui
eu reservei aqui, ó, grave, e eu coloquei o grave como uma lista vazia, né? Ou seja, toda vez que o usuário responder uma pergunta colocando S ou N, eu vou armazenar esse S ou esse N dentro dessa lista que eu criei, que são as minhas respostas gravadas, tá certo? Eu utilizei o método append, né, que é o método de adicionar um item à lista. Então, e aí ele quebra se o usuário digitar o S ou N, ele adiciona o item ao grave e ele quebra esse while. Né? Ele quebra esse loop while, esse enquanto aqui, e ele parte para a próxima questão, até que as questões acabem. Ele fica repetindo isso. Agora vamos fazer o processo de corrigir a prova. Utilizei o range, né? E aí eu coloquei só um valor mesmo aqui, só para ter uma ordem numérica. E aí eu vou utilizar essa ordem numérica, vou utilizar o meu iterador para ele comparar duas listas diferentes. Ele vai comparar a lista das respostas certas, que é a lista RESPs, né? Com a lista que vai ser gerada aqui no gravador, né? Nessa lista grave. Como eu estou utilizando o método append, ele vai adicionando na ordem, ou seja, essa mesma ordem aqui vai corresponder à ordem do grave, né? E ele vai ficar comparando, o primeiro, enfim, uh, vamos fazer aqui. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu criei um laço com o for, né? E eu utilizei aqui o tamanho das perguntas. Assim, eu podia ter colocado 10, né? Mas, enfim, se eu quisesse aumentar o número de perguntas lá, automaticamente aqui ele adicionaria. Eu não precisaria ficar editando. Então, a quantidade de perguntas é 10, então ele vai repetir isso aqui 10 vezes. E aí ele vai aqui, ó, utilizando o i, eu vou indexando, né? Usando a ordem do índice de cada item da lista e eu vou comparando. A minha resposta 1 é igual a minha resposta gravada 1? Se sim, né, eu vou adicionar um ponto e vou imprimir certo. Se não, eu vou imprimir errado. Não vou adicionar nada, eu vou imprimir errado. Eu coloquei aqui eu vou imprimir o iterador mais um, né? Porque eu vou colocar como se fosse a primeira questão, segunda questão, né? Primeira questão, barra, o resultado, né? Ou seja, 1 barra certo, então 2 barra errado, se ele errou, né? E agora aqui no final, eu vou mostrar aqui o resultado, né? O resultado vai ser o seguinte. Então eu coloquei aqui o resultado, né? Ele vai imprimir no final aqui o resultado, ele vai colocar a nota que, que vai ser gerado de acordo com a correção. E aí eu coloquei uma comparação aqui, né? Se for maior do que 7, ou seja, 8, 9 ou 10, aprovado, tudo maiúsculo, carinha feliz. Se for igual a 7, significa que ele passou assim, quase na lata, ele passou assim se arrastando, né? E aí eu vou colocar aqui aprovado por pouco. E se não, ou seja, se foi de 6 para baixo, eu vou colocar estude mais na próxima. Ah, pronto, agora é aquele. Eu vou testar aqui, porque provavelmente eu devo ter cometido algum erro aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá.
Vamos lá, já testando aqui. Bem-vindo à prova digital Gabrator 2000. Responda 10 perguntas. Escreva S para sim e N para não. 1991 foi o ano que o Python foi lançado? Sim. Primeiro nome do professor desse curso é Gabura. Aí eu vou colocar aqui uma palavra. Ele vai dizer erro. Escreva sim, S para não. S para sim e N para não. Né? Então vou botar N. Q, S. Ok, parece que está funcionando agora. Eu só tinha cometido um equívoco aqui na hora que eu agrupei as condições, né? Ah, vamos aqui comigo. Bem-vindo à prova digital Gabarito 2000. Responda as perguntas. Então, essa primeira aqui eu vou tentar passar com a nota máxima. Então, sim. O nome do professor é Gabura? Sim. 2 mais 2 igual a 5? Não. Resposta para todas as coisas e tudo mais é 42? Sim. Idade do professor é 19? Acho que não. Cidade capital do Ceará é Fortaleza? Sim. Primeiro Pokémon do Oeste é Charmander? Acho que não. São 9 esferas do dragão? Acho que são 7, né? Então, não. Divisão de 4 por 2 é zero? Também acho que não. E a função que retorna o tamanho de objeto é o len? Sim. Então, certo, 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 certo. Acertei tudo aqui, não. Em todas as perguntas. Resultado, nota 10, aprovado. Muito bem. E agora, só para confirmar, vamos tirar uma nota intermediária aqui, ó. E aí eu posso digitar um monte de palavras aqui, ó. Ele não deixa. Escreva S ou não para S ou N para sim ou não. Então, sim, não, sim, não, 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 sim. Olha, eu tirei 6, não fui aprovado. Certo, errado, 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 errado. Ok, enfim, não vou ficar fazendo tudo aqui até dar o 7. Mas está funcionando o nosso programa, legal. E agora, ah, é, depois eu vou compartilhar aqui, vou ver se como é que eu compartilho isso na descrição. ah, os códigos que eu estou fazendo aqui e tal para você estudar. Se você gostou de estar aprendendo, daria para fazer isso de uma maneira muito mais fácil com outras estruturas de dados. Posso fazer isso aqui com um dicionário, com enfim, um conjunto. Só que, enfim, também trabalhando com funções, mas é aquela coisa, né? A gente está aprendendo e a gente está praticando com as coisas que a gente está aprendendo, tá bom? É, E aí vamos brincar um pouco mais aqui agora com os loops dentro de loops, né? Dentro desse, fazendo agora esse exercício da cobra, né? Foi mais ou menos o que eu fiz aqui quando eu estava trabalhando lá com as perguntas. Aqui para cada pergunta aqui, ó, eu entrava dentro desse loop. Até eu responder sim ou não para gravar a resposta, eu ficava aqui repetindo, ó, repetindo, 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 repetindo. Se eu acertasse, se eu colocasse S ou N, ok, voltava para cá e adicionava
a próxima pergunta, né? Até que terminasse as perguntas eu saísse desse loop, ok? Agora, gente, vamos fazer um programinha. Vamos fazer um programinha aqui para desenhar uma cobra, beleza? Mas assim, não vou desenhar literalmente uma cobra, não. Eu pretendo até, mais lá para frente do curso, até brincar mais é, com desenhos, com formas, utilizando umas bibliotecas do Python bastante legais. A gente já já vai chegar no Turtle e eu também quero brincar com o Pillow mais lá para frente. Mas por enquanto aqui a gente vai estar tudo no texto. E no texto a gente vai desenhar um pouquinho no terminal a nossa cobra. Tá certo? Então a gente vai desenhar com caracteres mesmo, bem simples. É mais uma brincadeira de controlar aqui os loops, com loops dentro de loops, tá bom? E o que, que a gente precisa para nossa cobra aqui, ó? No caso, a nossa cobra vai ser bem minimalista, né? Ela vai ter uma cabeça e um corpinho, beleza? Eu acabei apagando aqui, estava muito ruim de usar aquele pincel, eu mudei aqui um pouquinho as configurações. Então, o que, que eu estava falando lá sobre a cobra? Sim, a nossa cobra, gente, vamos separar ela aqui em partes. Eu tenho aqui eu tenho a cabeça da cobra, tá certo? Que eu vou desenhar ela meio pontudinha. E eu tenho aqui o corpo da cobra, tá bom? Só que vamos pensar que o corpo da cobra ela é uma coluna vertebralzinha, né? Então ela tem várias vértebras, né? Cada vértebra aqui da cobra, imagina como se fosse uma bolinha, né? Ó. E aí as bolinhas vão se juntando, né? Então, basicamente, eu tenho cabeça e eu tenho corpo. E aí, entenda esse corpo aqui, ó. Eu tenho várias peças de corpo, ó. Corpo, né? Para cada segmento dessa parte da cobra é uma peça do corpo, beleza? Eu acho que isso vai ajudar a enxergar o código que a gente vai fazer agora. Vamos abrir aqui um novo arquivo. Ah, então, vamos separar aqui as etapas. Primeiro, a gente tem que conseguir ter o desenho da cobra, o desenho da cabeça e do corpo da cobra. Depois a gente vai fazer o desenho dela bonitinho. Tudo, na verdade, tudo junto. Desenho da cabeça da cobra. Para isso, gente, lembra na aula 4 que eu mostrei os statements, eu mostrei um exemplo da gente criando uma função? Então a gente vai criar uma funçãozinha simples para poder desenhar essas partes da cobra, tá certo? Tá, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? A nossa cobra, a princípio, ela vai ser desenhada com o joguinho da velha. Eu criei uma variável aqui que é para dar um espaço, tá bom? Para poder facilitar esse desenho, enxergar o desenho, ficar mais bonitinho. E aí, a cabeça da cobra vai ser uma espécie de setinha, tá bom? Eu criei essa variável espaço, e aí lembra que as operações com os strings aqui, ó, no caso aqui o meu espaço é igual a 10, tá bom? Eu criei essa variável porque provavelmente a gente vai estar modificando esses espaçamentos para fazer o desenho da cobra o tempo todo, e a gente vai testar, e por isso eu preferi
modificar isso só uma vez aqui, para ficar ficar fácil de editar. Ah, então, ele vai multiplicar aqui os espaços em brancos e vai plotar aqui o desenho, né? Então, tem a ponta da cabeça e depois tem três, três caracterezinhos. E aí, no caso, para esses caracteres, eles têm que ter um espaçamento inferior. Eu vou colocar, se a cabeça está aqui e eu posicionar eles logo abaixo da cabeça, vai ficar, ela não vai ficar alinhado. Como é um caractere maior, eu preciso recuar um pouquinho. Então vamos testar aqui para ver como é que fica, né? Lembrando que a função aqui que eu criei, ó, eu utilizei a palavra reservada def, né? Eu declarei um nome aqui para uma função, que é, no caso eu escolhi cabeça, e eu preciso colocar aqui, né, identificar como uma função. Coloquei aqui é, o, os parênteses, beleza? E é um statement, então os dois pontos, e está aqui o bloco do código. Por enquanto estou só testando aqui, eu vou imprimir aqui a cabeça para a gente olhar como é que ficou, né? No caso é só chamar a cabeça, né? Que ele já imprime, cabeça. Tá aí a nossa cobra, a cabeça da nossa cobra. Ah, será que eu consigo deixar isso mais alinhado? Se eu botar 3 aqui. É, é isso aí. Isso aqui é a cabeça da nossa cobra. Ah, agora vamos fazer o corpo da cobra. Eu vou utilizar, eu vou ficar o tempo todo gerando utilizando esses espaços e tal. Por isso que eu preciso facilitar aqui a minha vida utilizando as funções, né? Criar essas funções. Eu vou criar a função aqui corpo. Ah, então, em tese, o corpo ele é igual à ponta da cabeça aqui, né? Só que a gente vai repetir ele aqui. Eu vou desenhar agora. Aqui ó, com certeza vai dar certo. Eu vou desenhar a cobra com a cabeça e ela, o corpo sendo uma linha reta, né? Vamos ver aqui como é que fica. Ah, eu tenho uma variável aqui que vai ser o tamanho. O tamanho da minha cobra vai ser 10 também. Organizar, né? Vou chamar a função cabeça. E aí eu vou utilizar aqui um for para imprimir o meu corpo várias vezes. E é o número que eu vou colocar aqui é o tamanho. Né? Então ele vai chamar a função 10 vezes. É, com isso ele vai desenhar lá a cobra, né? Lembrando que eu estou primeiro colocando a cabeça aqui, ó, e depois eu estou utilizando o método de repetição para chamar o corpo. Vamos ver aqui como é que fica. Tá aí, né? Uma seta, na verdade, né? É...
Agora ah, eu preciso fazer a eu quero fazer a minha cobrinha ter aquele desenho, né, de onda, né? Aquela forma de onda. Pronto, gente. É, veja aqui o que é que eu fiz. Dentro do meu loop aqui, eu tô com base no tamanho da cobra, eu tô fazendo três outros loops, três outros pequenos loops, né? Ou seja, na verdade a minha cobra vai ser bem grande. E aí eu quero que você entenda que o desenho que eu estou fazendo, a cobra ela vai aqui para um lado, ó, e aí ela tem uma curva bem maior e aí ela volta para o meio e aí continua, tá certo? Então por isso que eu faço eu começo aqui ó, com uma repetição com 3, depois uma com 6, depois eu volto com 3. Por quê? Eu estou utilizando aqui ó, o tamanho e a onda, tá certo? A minha onda, ela é o meu espaço dividido por 3. Estou colocando. É, e esse espaço aqui que eu estou utilizando aqui, ó, para gerar o corpo, para gerar a cabeça, tá certo? Ou seja, toda vez que eu chamar a função, ela vai estar com aquela variável modificada aqui, ó. Ou seja, porque para cada loop eu estou modificando essa variável, tá certo? É meio que uma gambiarra aqui, porque isso aqui podia ser resolvido de uma maneira muito mais simples com as funções. Mas é legal também a gente brincar com loops dentro de loops dentro de loops, né? Talvez dê algum erro aqui, mas vamos testar aqui para ver como é que fica. Nossa, ah, acho que deu certo aqui, mas a nossa cobra tá gigante, né? Ela tá gigante aqui, ó. Esse tamanho não tá legal, né? Vamos colocar aqui o tamanho. Onde foi, Bezu? Vamos colocar aqui o tamanho. 3. Ainda acho que tá grande. Eu vou colocar aqui. Vou tentar diminuir um pouco esses loops aqui. 2, 4, 2. Vamos ver como é que fica. Acho que é mais por aí. Ah, vamos aumentar aqui o espaço aqui, ó. Vamos colocar espaço 40. 40 acho que é muito. Vamos ver 30. O 30 também ficou muito. Ah, três, 12. Opa. Tá, vou deixar ela pequenininha. 6. Esse é o espaço. Tô confundindo. Pronto.
Ah, vou deixar aqui a nossa cobra assim. E aí eu vou fazer uma modificação para o nosso código ficar mais interessante, né? Porque só o desenho assim da cobra, enfim, né? Veja bem que para fazer isso aqui, né, ó, eu fiz um loop dentro de loop, né, ó. Ou seja, eu tenho uma variável que é responsável para fazer esse espaço aqui, ó. Para fazer a cabeça, eu só diminuí 3 espaços, né? E aí aqui, ó, o meu loop, ele a cada repetição eu diminuo aqui, ó, diminui um espaço, diminui mais um espaço, né? E aí aqui eu já vou adicionando espaço, ó, vou repetindo aqui, adicionando, adicionando, adicionando. Aqui eu diminuo, 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 adiciona, 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 enfim. E aí vai fazendo a forma da nossa cobra aqui, né? Perceba que o rabo da cobra, ele sempre vai ser igual aqui, né, a essa partezinha do pescoço. É, vamos fazer uma modificação aqui legal. Agora, gente, eu utilizei o jogo da velha para fazer o símbolo da nossa cobra, né? E se a gente, quando for executar esse programa, colocar para o usuário digitar um texto e o texto que ele digitar, o interpretador aqui, o programa, ele vai gerar uma cobra com esse texto que a pessoa digitou, né? Vamos ver como é que fica essa maluquice aqui. Ahn, vou criar uma variável aqui que é a forma, tá bom? E a forma recebe, vou colocar aqui texto para cobra. Eu vou colocar aqui forma. E aqui eu vou colocar forma e vou multiplicar a minha forma vezes 3. Só que tem um porém aqui, né? Eu também tenho que botar aqui forma aqui no corpo, né? Só que tem um porém aqui. Quando eu utilizei lá o hashtag, o jogo da velha, eu só diminuí aqui para só na cabeça que tem essa complicaçãozinha. Eu, como eu sei que é só um caractere, eu diminuí 3 espaços para ficar alinhado, porque eu multipliquei ele vezes 3. Só que agora ficou imprevisível, porque o usuário pode digitar só um caractere, o usuário pode digitar 4 caracteres, 5 caracteres, um texto. Então, eu tenho que criar uma forma aqui de prever, manter a estrutura da cobra independente da quantidade de caracteres que o usuário digitar. E aí eu vou fazer o seguinte, em vez de colocar o 3 aqui, eu vou colocar uma função aqui, menos o len, colocar aqui menos o len da forma, ou seja, eu vou recuar a quantidade de caracteres da forma. Vamos ver se dá certo essa doideira aqui. Um, texto para cobra. Vamos digitar aqui Gabu. Ficou meio estranho aqui, né? Deixa eu só, em vez de repetir 3, eu vou repetir só 2 vezes. Pronto. Tá, Gabi. Então, ó, fiz a minha cobrinha, Gabi, 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 né? Vamos aqui de novo. Eu vou colocar Python 3. Vamos ver como é que fica. Uma cobra de Python 3 aqui. É,
é isso, gente. Ah, vou ver como é que eu vou compartilhando esses códigos, colocando aí na descrição. Muito obrigado. Estude, aprenda e compartilha.